Fala galera, beleza? Eu sou o Marco Antônio e estou aqui com mais uma videoaula sobre linguagem de programação C. Hoje eu vou abordar um tema que tem causado muita dor de cabeça no pessoal aí, que é a alocação dinâmica de memória. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse papel de parede aqui com esses gatinhos, apesar de estarem muito bonitinhos, não foi uma escolha minha. Não foi uma escolha minha. A direção do blog Vai Programador que orientou que eu utilizasse esse papel de parede para atrair mais o público, beleza? Só deixar isso bem claro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. A alocação dinâmica de recursos, a alocação dinâmica de memória, ela tem por objetivo alocar determinada quantidade de memória para o funcionamento de um programa em tempo de execução. Ou seja, conforme o programa necessite da memória, essa memória é repassada para ele. O contrário da maneira estática, como era feito antigamente. Em alguns programas, claro, a gente vai usar a forma estática, só que a maneira estática ela pode ser desperdiciosa, ela pode desperdiçar esse recurso tão precioso que é a memória RAM. Então vamos criar aqui o nosso programinha. Vou pedir um novo arquivo lá com o nome de aula. Vou trabalhar. Eu vou utilizar um zoom aqui para facilitar o pessoal acompanhar melhor. Vamos lá. Minhas bibliotecas, primeiramente. Eu vou usar essas três aqui, que é a stdio, stdlib e a cone.h. Eu estou usando por causa desse compilador aqui. Na verdade, essas bibliotecas provavelmente vão funcionar na maioria dos compiladores C. Então eu já coloquei essas três aqui de uma vez, para caso você faça aí na sua casa, não ter nenhum problema. Se tiver algum problema, depois você me manda um e-mail dizendo sobre esse problema, que eu tento explicar o porquê que não vai funcionar. Que isso depende de compilador para compilador. Vamos lá. Primeiramente, só para explicar aqui, antes, quando a gente fazia um vetor de maneira estática, definindo as posições, eu colocava, por exemplo, int, vet, um vetor para 5 posições, e um 5 aqui. Se ele usasse ou não essas 5 posições, elas ficariam alocadas na memória, e você teria esse pedaço inacessível, né? Ele está alocado para ali, ele só serve para aquele programa. Da maneira dinâmica, nesse programinha aqui, eu vou pedir para o usuário, perguntar para ele quantas posições que ele quer para o vetor. Vamos lá. Primeiro, no nosso programa principal, eu vou usar uma função, tá? Para a gente fazer a alocação dinâmica. Então, no programa principal, eu vou declarar a variável tamanho como inteiro, que vai ser o tamanho de posições que o vetor vai ocupar na memória. Eu vou pedir do usuário essa informação. Beleza? Põe um get ch aqui para dar uma pausa, para a gente poder ver. Return 0, que eu estou terminando essa função principal. Beleza. Eu vou rodar só para a gente ver se já funciona aqui de primeiro nosso programa principal. Beleza. Forma 5, certo. Agora eu vou construir a função para fazer a alocação dinâmica. Eu vou pôr uma função do tipo void, a gente já tinha visto sobre função na videoaula passada. Vou pôr o nome dela de aloca e vou passar como parâmetro a variável inteira tamanho, que vai ser extraída do programa principal aqui. Vou criar um vetor, nome de vet, que é um ponteiro, tá vendo aqui o asterisco dele, porque o vetor na verdade não deixa de ser uma referência a uma posição de memória, então ele é um ponteiro. E vou passar para esse ponteiro
a nossa alocação. Nessa linha aqui que funciona todo o mecanismo de alocação dinâmica. Eu vou falar que ele vai receber um int asterisco. Esse int asterisco eu estou fazendo conversão. Eu estou pedindo para que os valores que esse vetor vai ter vão ser valores inteiros. Na verdade, eu já fiz aqui. Só que para o compilador compreender melhor, eu tenho que repassar isso de novo. Isso é só uma forma, né, uma obrigação que tem que ter. Depende do compilador também. E o esquema é aqui. O tal do malloc sizeof. Malloc ou alloc, que eu estou pedindo para ele alocar, sizeof. O sizeof ele vai fazer uma pergunta. Ele pergunta qual o tamanho de uma variável ou estrutura. No tipo aqui eu vou pôr aqui um tipo de dado, que é o tipo int, que eu quero preencher com valores inteiros, o quanto ele ocupa na memória, e eu vou multiplicar isso pelo tamanho do vetor, que é a variável tan. Certo? Então essa linha aqui é a nossa alocação dinâmica. Ok? Agora eu vou fazer dois fors dentro dessa função. Um for para preencher e outro for para exibir. Só para a gente ver mais didaticamente ainda o funcionamento do vetor. For. Aqui um macete que é criar a variável índice dentro do for. Assim fica econômico. Na hora que o for termina, ela some. Essa variável i, eu vou pôr i que lembra índice, ela só serve para acompanhar o índice do vetor. O importante é o número que está entre colchetes. Essa variável só serve como referência. Então, eu vou inicializar ela com 0, ela vai ser menor que o tamanho, claro. E ela vai incrementar de 1 em 1. Aí eu peço do usuário para ele preencher. Veja bem, eu coloquei o i aqui no índice. Funciona como o vetor comum que a gente faz. Esse for aqui. Certo. Posso repetir o mesmo for, ou posso até trocar a variável do for, não tem problema nenhum. Que ela só serve para referenciar a posição, como eu já disse. E vou, dentro desse for aqui, exibir. Aqui esse for eu não precisei usar a chave porque ele está usando uma linha só. Vou fechar aqui a minha função. Agora vamos ver o funcionamento. Antes de mais nada, claro, eu tenho que chamar essa função no menu, na função principal, no programa principal que eu intimei. Então aqui depois da atribuição do tan, eu vou chamar ela. Pus o nome de aloca, né? Aloca. Vou passar a variável de parâmetro, que é a tan. Vamos rodar? Olha, informe o tamanho do vetor. Coloquei aqui um vetor de 6 posições. Informe o valor. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O valor é 10, 20, 30. Ok, funcionou corretamente, funcionou perfeitamente o nosso vetor dinâmico. É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado. Quem tivesse com dúvida nessa parte. E é isso aí. Eu agradeço a paciência de vocês. Volto semana que vem com mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. E está aqui o meu e-mail para alguma reclamação, alguma dúvida ou alguma sugestão de videoaula. marco.rossi.tech@gmail.com. Valeu, pessoal, e até mais uma videoaula sobre linguagem C.